Bom, nesse vídeo vamos fazer uma análise de regiões, né? Tentar entender, né, o que acontece com as regiões de importância do gráfico, onde o gráfico tem uma maior relevância, né? Baseado no que instituições financeiras estão fazendo por aí, né? Como que eles conseguem movimentar o seu dinheiro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu ia até fazer uma retroanálise, mas vamos falar desse ponto aqui mesmo, no índice. A gente então teve esse preço fazendo essa lateralização, logo fez essa lateralização, o preço explode para baixo, né? Então, falando um pouco sobre o que aconteceu aqui e esse mandar o preço lá para baixo, a gente tem algo interessante para observar. Instituições financeiras, geralmente, elas não conseguem colocar o seu dinheiro totalmente todo, ele alocado em uma única operação. Se eles colocar o seu dinheiro todo alocado em uma única operação, vocês concordam comigo que eles vão agredir demais esse preço vai vir com muita força. Então, o que eles menos querem perder é o que? É dinheiro, né? O que eles menos querem perder é dinheiro, então é mais lógico eles colocarem suas ordens nessa região. Então, olha aqui, ó, eles fazem o seguinte, então aqui a gente pode criar um médio para eles a partir dessa acumulaçãozinha aqui. Até então a gente não sabia se poderia ser uma acumulação ou uma distribuição, porque é meio complicado você prever isso. Tem o sentimento e tudo mais, mas ainda assim, enquanto o movimento não vem, é complicado. Mas a gente consegue interpretar o que vem do passado para a gente ter, pelo menos, uma noção do que vai acontecer. Não para a gente ficar enviesado, mas para a gente ter pelo menos uma noção, né? Então o preço vem trabalhando nesse range, né, nessa lateralização. Aqui, ó, o preço vem, retorna a esse ponto. Mas antes eu vou fazer o seguinte, vamos traçar uma linha bem aqui no 50%, bem no meio dessa consolidaçãozinha. Então, 50% está bem aqui, ó, neste ponto, né? Então vamos só entender o que aconteceu. Então, só para vocês entenderem mais ou menos. O preço vem, nessa região, volta, vai lá em cima, volta para trabalhar aqui, no meio dessa consolidação. O preço vem, volta até o meio, vai, chega nesse ponto, volta, e ele fica trabalhando aqui, ó, nessa região, soltando suas ordens, vai lá em cima, volta, sai da consolidação aqui, ó, nesse ponto. Na hora que ele sai, ele vem testando esses caras aqui atrás, né? Esse fundo já tornou-se uma boa resistência, né? Então, se ele já tornou uma boa resistência para cá, ele só vem e o preço decola. Na hora que o preço decola, a gente já se liga que nesse ponto as instituições estavam trabalhando ou uma única instituição fazendo seu movimento, né? Então, na hora que o preço sai aqui, testa, ele já faz o seu despencar, despejar de ordens, né? Então aqui a gente já tem uma boa região para ser testada no futuro. Então, se a gente for ver nessa região, a gente tem uma região que a gente tem a maior concentração de quê? De ordens, né? Então a gente pega aqui o nosso range fixo e você vê que a sua maior concentração de ordens está situada quase no meio, onde eu coloquei aquela linha que é anterior. Então aqui entre aspas, né, o médio deles. Então, geralmente, às vezes eles não conseguem colocar todas as suas ordens nessa região. Eles não conseguem fazer o acúmulo total de ordens despejadas, então eles deixam para fazer esse movimento quando o preço voltar a trabalhar aqui. Quando ele voltar a trabalhar nessa região, ela pode vir ser testada e na hora que ela é testada, esse mesmo pessoal estava trabalhando aqui que achou um preço bom, no caso caro, para poder estar vendendo, eles podem aproveitar e testar para ver se ainda tem gente querendo negociar aqui nesse ponto, né? E fazer novamente o preço despencar. Às vezes para vir testar essas regiões para mandar novamente esse preço lá para cima. Mas por enquanto eles trabalharam aqui, mandaram esse preço lá para baixo, né? Porque como que a gente consegue imaginar que eles estão fazendo essas sacanagens, entre aspas, sacanagens
é meio forte dizer, mas porque se eles agredirem a gente, não tem nem espaço às vezes para entrar, né? Então, quando a gente vê essas fortes agressões, você já pode imaginar, nós pequenos, a gente não tem como fazer isso aqui, ó, uma barra dessa, uma barra dessa. Então, reparem que agora o preço vem, faz o seu primeiro repique, volta, testa esses caras, certo? Testou aqui, o que que acontece? Manda lá para baixo novamente. Na hora que ele manda lá para baixo, o que que ele faz? Ah, ele faz novamente um acúmulo de ordens, né? Esse acúmulo vem logo em seguida outra pancada, fazendo o quê? Um ABC deste movimento aqui, né? Então, o preço vai lá para baixo, na hora que ele faz essa simetria, ele acumula novamente. Fazendo o quê? Despejando ordens, né? E às vezes, tentando falar para nós desenganados que o preço está fazendo o seguinte, ó, que a gente também tem que estar muito atento com essas regiões, com essas situações, né? Quando o preço estava aqui, ó, o que que aconteceu? Essa galera, além de fazer esse movimento, eles precisam de quê? De bastante stops, né? Stops, o preço ter impulsão, né? Então, quando o preço chega aqui, ele começa a fazer essa rejeição, a galera já pensa, pô, sim, ele vai se segurar novamente, vai voltar a subir. Na hora que esse preço ele chega nesse ponto, essa galera que comprou junto nessa região aqui, automaticamente elas vão fazer o quê? Vão ser estopadas, né? Porque elas precisam devolver a sua ordem de compra vendendo o preço. Então, logo, tem essa aceleração, né? Ou aqui também pode ser um ponto que as pessoas realizaram um pouco seus lucros, deixaram um pouco mais de ordem e mandou o preço lá para baixo. Então, tipo assim, são várias interpretações, né? Porque não tem como saber qual que é a verdade do mercado, né? Nós, como traders, né? A gente faz suposições, né? Mesmo que a gente tem toda uma teoria fundamentada, né? A gente, ainda assim, a gente não conhece como que o cara, o operador lá da instituição tá fazendo sua real posição, mas a gente tem uma história contada, né? Então o preço vem forte para essa região, pode pegar aqui, vem forte para essa região, faz de novo esse acúmulo, manda o preço lá para baixo. Na hora que ele manda o preço para baixo, ele faz uma possível realização de lucros, né, nessa região. Portanto, que a gente ainda tem essa baita barra aqui. Ó. Na hora que a gente faz essa região aqui de uma possível realização do preço, né, a gente deixa esses caras aqui, ó. Esses caras foram importantes? Foram, bastante. Mas, e aí? O que falar dessa região? O preço parou aqui, nesse momento. Agora é fácil falar, né, que o preço parou. Parou nessa região. Mas qual região foi essa para trás? Se a gente fosse medir essa pernada somente essa pernada de baixa, a gente estaria atingindo aqui, ó, o nível do 50%, certo? Eu tenho uma forma de analisar esses caras aqui um pouco diferente. Então, aqui está o 50% do Fibonacci, né? E então eu faço o seguinte, eu pego as regiões que teve o início do movimento, que foi esse cara aqui, ó, que está com este volume, pego a região desse volume, e pego também a região desse cara aqui, ó, o cara que teve mais volume, que foi o cara que deu o início, o final do movimento vigente, deste movimento aqui. Então, logo que ele vem, eu já tento ver quais que são as regiões que o preço pode fazer uma parada para, às vezes, continuar a sua subida. Fazer o quê? Vem, volta, faz um teste na região passada para mandar um ABC, fazer um ABC para testar novas regiões. Como essa aqui, ó. Essa aqui poderia ser uma região a ser testada. Pode não, ainda pode vir ser testado, né? E o preço novamente retornar ao seu a sua queda, né? Então, como não aconteceu isso, né? A gente já especula, pô, então, se aqui tem um ponto para a gente fazer um descanso, seria entre os 50% dessa pernada, mais ou menos. Então, o que eu faço? Eu pego o candle que teve mais volume e o primeiro candle que deu início ao movimento. Entre o candle que fez mais volume, eu pego o segundo candle que teve uma quantidade de volume
maior. Então, o segundo candle que teve a maior quantidade de volume em relação ao último, que é geralmente o último candle é o candle de clímax, eu pego o range fixo e vejo onde que foi a POC dele. Então, a POC desse cara foi aqui, ó, neste ponto. Então, tem aqui, ó, próximo dos 50% do Fibonacci, né, que é nosso ícone Fibonacci. Então, eu tenho uma região forte de volume aqui. E se vocês repararem, foi ainda numa região de quê? De forte absorção dos compradores. Foi em cima de um pavio. Então, a gente teve essa absorção aqui. Deixa eu apagar aqui, ó, para a gente entender um pouco melhor. Então, para esse candle fazer isso aqui, ó, opa, deixa eu pegar aqui, ó. Então, o nosso candle estava formando um candle negativo e ele voltou. Na hora que ele voltou, isso aqui foi pessoas comprando, ou instituições comprando, fazendo o quê? Uma absorção desse preço nesse ponto. Então, na hora que ele fez essa absorção, logo em seguida, o que aconteceu? Veio essa agressão. Então, absorvendo esses caras comprados. Então, pô, e aí? Aqui torna-se uma região forte para a gente trabalhar. Olha aqui, a gente tem mais pavio aqui, mostrando que eles tentaram absorver, mas foram agredidos. Tentaram absorver novamente, foram agredidos. Então, a gente tem esse volume formado. Um volume relativamente bom para essa pernada em relação aos demais atrás. Então, aqui já é uma região que nos chama a atenção. Mas elas me chamam a atenção por quê? Para uma possível parada do preço, né? O preço vem para fazer uma parada e um retorno a algum ponto, geralmente esse ponto ou em topos anteriores ou região de volume. O preço vem, chega nessa região de topo anterior e volta. Na hora que ele volta, eu já tenho outra região que eu posso estar marcando já para me ter uma noção se esse preço realmente pode ser rompido. Porque é importante a gente entender se esse preço vai ser rompido ou não, né? Para a gente fazer esse ABC, para a gente às vezes não levar um stop desnecessário, né? Então a gente já entendeu que esse cara aqui foi o cara que mais teve volume. E aqui é uma próxima região, a gente está praticamente com o caminho quase livre para esse preço buscar essa região aqui. Então o que a gente faz? A gente vai vir e vai ver qual que foi a maior região de negociação desse cara. Mas não olhando o preço com o zoom bem na cara. Então a gente vai tirar o zoom um pouco e entender, a gente já entendeu qual foi a região que a gente trabalhou. Então, vamos dar 2 toques aqui no perfil de volume e clicar 2 vezes aqui no nosso candle. Então, vamos apagar aqui, ó, para a gente ficar um pouco mais visível essa análise. Então, a gente vê o quê? Vê o nosso preço, nossa POC do preço está aqui. E o preço não conseguiu romper essa região. Na hora que chegou aqui, o que aconteceu? Próximo. Os compradores estavam nessa região, ele foi o que? Absorvido. Na hora que ele foi absorvido em relação a esse pavio, o preço vem com uma baita agressão. Então aqui a gente já entende que se não conseguiu ultrapassar da região que teve maior quantidade de contratos negociados, que foi desse cara aqui em relação a esse pavio, e aqui chega novamente nessa região, o preço é defendido a partir desse carinha, a gente já começa a abrir o olho. Porque isso é importante da gente ver, entender onde que a gente está trabalhando com esse preço. Então, logo, o que acontece? Vamos descer mais, né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Bom, o preço vem, né? Faz uma boa movimentação, né? A gente pegando aqui, ó, desse ponto a gente tem quase um ABC, né? Então, esse preço vem, né, com força. Opa, aqui, ó. Esse preço vem com força. Cadê? E manda lá para baixo. Na hora que ele vem lá para baixo, ele chega nesse ponto e deixa isso. A gente vamos medir essa pernada aqui, ó, desse ponto a esse ponto, para a gente só ter mais ou menos uma noção de quão forte foi estabelecer esse ponto até mais ou menos aqui, essa região. E depois começou essa consolidaçãozinha. Então a gente vai ter aqui, ó, cadê? Vamos pegar o Fibonacci, né?
dá 100% aqui. Então, aqui. Então, essa região aqui, ó, é a região de 100% dessa pernadinha aqui atrás. Então, isso aqui é importante também, simetria de mercado. Simetria de mercado, porque geralmente esses players gostam de trabalhar com muita simetria, fazer o ABC. Por isso que, de vez em quando, ou quase todas as vezes, o preço, quando vai fazer uma retração, uma correção, quando a gente puxa um Fibonacci dele, o preço geralmente dá entre o 61 e o 127. Aqui porque a gente tem uma pernada um pouco mais espaçada, mas olha aqui, o preço foi aqui na região do 61. Chegou nela, foi lá no 200%, mas voltou para dentro e fez o teste na própria região do 161. Então, chegou nessa região, o que o preço faz? Ele vem aqui, ó, deixa inicialmente, esse baita candle aqui, ó, vendedor, né? Então, deixa esse baita candle, né, negativo de rejeição, né? Rejeição de continuar essa baixa, né? Então ele vem, testa essa região e volta novamente a cair. Só que ele parou, foi lá em cima e veio testar aqui embaixo. Na hora que ele vem e faz esse rompimento, a gente entende que, pô, tá deixando o quê? Nessa região, pavios. Na hora que o preço vem para cima, na hora que ele vem para cima, o que ele faz? Dá uma parada, vai lá em cima, volta. Na hora que ele vem aqui nessa região e testa aqui, pô, a gente já começa a entender que o que aconteceu aqui? A gente teve uma parada inicial do preço, a gente teve uma absorção desse preço e aqui a gente pode estar tendo agora uma agressão para esse preço continuar essa alta. Mas a gente interpreta qual outra situação? O passado. O passado é muito importante para a gente olhar. Então a gente teve essa rejeição aqui, essas rejeições e também possivelmente um acúmulo de ordens anteriores. Então um ponto que eles não conseguiram colocar todas as suas ordens. Então, dá para a gente ficar esperto em relação a essas regiões. Igual a gente olhou aqui no passado, fazer um ABC, né? Então, o preço pode vir fazer um retrocesso, uma correção aqui nessa região. Se a gente for testar, fazer tentar pegar o perfil de volume desses caras, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que nossa porta vai estar mais ou menos aqui, porque aqui foi o maior acúmulo. Mas essa região também é importante. Vamos pegar aqui, ó, desse ponto. Então, a POC dele, ó, deu aí. Mas olha aqui, essa região de volume aqui, ó. Essa região de volume também é importante. Se a gente pegar essa região de volume aqui e traçar mais ou menos o meio dela dá aqui, ó. Então, essa região entra em conflito com quem? Por isso que é importante saber analisar o passado e o que o preço nos está dizendo. Então, o preço vem, fica trabalhando aqui, não consegue romper. Então ele volta a testar essa região aqui novamente e olha isso. A gente tem isso, ó, novamente, ó, o preço não consegue trabalhar aqui, abaixo disso. Se a gente puxar um Fibonacci dessa região, a gente vai ter mais ou menos um 88, um 77. Olha aqui, ó. Ó, região do 77, ou do 78, mais ou menos. Então, o preço não consegue trabalhar acima disso, a gente então já pode começar a especular. Se ele, novamente, vem para testar essa região aqui, que eles deixaram ordens, deixaram um ponto bom. Aqui, no passado, deixou outro ponto. Então, aqui é outra região para quê? Para teste. Então, a gente não está tendo força suficiente para mandar esse preço lá para cima. Se a gente não está tendo condições para mandar esse preço lá para cima, a gente pode tentar fazer alguma venda e colocar um stop mínimo, mais ou menos aqui, ó, nesse topo. Porque se vir, a gente pode estar esse preço dentro do gerenciamento. Então, logo em seguida o preço fica trabalhando aqui dentro, ó. 1, 2, 3, vai até que consegue romper. Então a gente pode colocar um alvo para essas regiões, no 161, no 127. Olha aqui, ó, foi buscar a região de quem? Do 141 do 127. Mercado fechado agora, mas possivelmente pode continuar essa queda. Isso, analisando essa região, essa situação, ela não acontece, não é somente aqui nesse gráfico. Ela acontece praticamente em quase todos os tempos gráficos, em quase todo ativo, porque para você ter um player ou uma instituição mandando esse mercado
ou lá para cima, vou fazer aqui, fazendo ou lá para cima ou voltando para baixo, a gente tem que ter o quê? A agressão, mas eles não podem agredir o mercado a bem querer, né, do jeito que eles querem, porque se eles agredirem, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui uma acumulação aqui, finge que são eles trabalhando, e uma distribuição aqui. O que acontece? Se eles agredirem o mercado logo de cara, antes de fazer essa acumulação, o que vai acontecer com as ordens deles? Eles não querem perder dinheiro, né? Então eles vão conseguir colocar um pouco de ordem nesse ponto. Vamos colocar aqui, supor que ele colocou 100 lotes aqui, colocou depois 200 lotes aqui, depois eles conseguiram colocar mais 300 lotes aqui, depois eles conseguiram colocar mais 500 lotes aqui. Pô, o preço deles vai ficar muito distante, vai ficar caro. Aqui era barato para eles, aqui já ficou caro. Então, se vai ficar caro para eles, pô, às vezes não compensa eles entrar aqui nessas regiões, certo? Então, por isso que a gente vai ter essa região aqui, ó, de acumulação e a região aqui para eles distribuírem esse preço ou realização de lucro nessa região. E a gente tem que entender bem sobre a realização de lucro e a região de acumulação e distribuição, porque nem toda distribuição vai ser um ponto de retorno para o gráfico, para ele fazer um teste de demanda e oferta para continuar caindo nessa região, porque aqui ó, é o médio deles, como eu expliquei lá atrás, né, em relação a esse caixote. Eles foram deixando ordens e tiveram o médio deles. Então, nem toda situação vai ser uma situação de testar para mandar o preço para baixo. Então, a gente também tem que entender isso. Isso vai ser um pouco mais explicado em próximos vídeos. Mas o mercado, dá para a gente ficar observando essas regiões. Porque aqui, ó, chegando nesse ponto aqui, ó, o preço vem, descansa um pouco, descansa um pouco aqui nessa região e volta a subir. Então, geralmente o preço vem e fica trabalhando aqui, ó, nesse ponto, certo? Então, aqui ainda é um ponto que eles estão trabalhando. Então, aqui a gente pode contar, se a gente vai ter a saída do movimento, que na saída do movimento que tem a onda 1, aqui tem opa, deixa eu pegar um ABC. Deixa eu arrumar aqui esses caras mais para baixo. Então, geralmente, a gente vai trabalhar em simetria com o nosso ilustre Elliott, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e o fim do movimento com a onda 5. Então, aqui dentro a gente vai fazer nossos ABC e começar, possivelmente, nossa redistribuição. Então, a gente tem que ficar bem esperto para situações. Então, em relação a esses caras fazendo esses retestes, né? Então, acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque está ficando muito longo, mas eu vou fazer mais exemplos para vocês entenderem melhor. Acredito que nesses outros vídeos que eu postei, vocês viram mais ou menos algo desse jeito, né? Nesse estilo, fazendo as análises do dia, observando essas regiões, né? Então, deixa eu procurar só algum exemplo aqui, ó. Aqui um exemplo. A gente tem esses caras aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pode ser até aqui, ó. O preço vem e volta com tudo. Então, a gente tem aqui, ó. Esse cara, o que aconteceu? Para a gente fazer essa volta, o preço foi até lá em cima e voltou com tudo, certo? Esse voltar com tudo, a gente precisa de quê? Agressão. Agressão nessa região. Se a gente tem a agressão nessa região, o que acontece? Vocês não concordam comigo? A gente vai fazer um candle mais ou menos nessa proporção aqui, ó, deixando esse pavio. Então, nesse pavio, a gente teve a maior agressão nessa região. Então, essa região, olha aqui, ó, só para vocês entenderem, olha aqui quem estava aqui, ó. Logo que o preço vai aqui, testar esses caras, eles fazem o quê? Mandam o preço lá para baixo. Na hora que o preço é mandado para baixo, a gente tem novamente outro teste em quem? Nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa região aqui é uma região forte para suporte anterior, porque o preço vem testar esses caras e aqui, ó, aqui foi uma sacanagem de mercado também. Então, o preço testando aqui essas regiões, a gente vai ter o quê? Se a gente for testar aqui também um Fibonacci, né, que a galera gosta bastante, a gente possivelmente que a gente tem uma região do 7,8 ou do 8,8. Então, puxando aqui o Fib, a gente tem aqui, ó, olha lá, região novamente do 7,8,6, que é esse cara que deixa eu colocar aqui mais para trás, ó, que é este cara aqui, ó.
78,6. Então, essas regiões é o seguinte, se eles conseguirem ganhar aqui, ó, chegou aqui no 88 e ele continua persistindo, então possivelmente ele vai romper esses caras, porque rompeu a região de maior importância deles e pode vir buscar primeiro o 111, estopando uma galera, ou o 127, próximo alvo, ele pode fazer o retorno, vir buscar um 41 e buscar um 61. Então, esses são os alvos que eu geralmente gosto de trabalhar. Olha aqui, ó, essa região aqui vamos pegar essa retração deste movimento aqui que o preço foi lá para baixo. Então, vamos ver onde que bateu em relação ao nosso Fibonacci. Então, aqui, ó, deu no 141. Então, o preço vem, chega na região do 127, trabalha. Na verdade, ó, vamos pegar de início. Ó, o preço vem, trabalha próximo aqui da região do 111, vai lá embaixo, trabalha no 127, volta, trabalha aqui no 41, chega no 41, faz o pullback nele e pô, manda o preço lá para cima. Então, o preço vem lá em cima e faz o seu retorno, né? Então, a gente tem uma região de importância aqui. Então, a gente puxando o nosso perfil de volume, desses caras aqui, só para a gente entender a região aqui desse meio, a gente vai ter outras regiões de volume só aqui em cima. Aqui, ó, esses caras, ó. Então aqui a gente também tem uma região de volume, às vezes aqui, ó, que suponha, se alguém entrou aqui nesse cara, pode ter levado um stop. Mas esse cara serviu o quê? Para virar um suporte. Então o preço vem, ele é rompido, trabalha aqui, manda lá para cima. Então a gente tem que ficar ligado nessas situações de mercado. Isso nos ajuda bastante para a gente ter um entendimento e falar assim, pô, o que aconteceu no passado? Porque trabalhar com gráfico muito próximo assim, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né, gente? Então aqui, ó, novamente, olha isso aqui. A gente tem aqui esses caras, ó. Essa região, com uma região bem, com uma concentração boa de volume, né? Então, esses caras aqui, ó, o preço estava aqui trabalhando aqui, certo? Nessa região. Ele veio nesse fundo anterior, testou ele, e logo que o fundo foi testado, mandou lá para baixo. Mas o que acontece? Mas, pô, ele não chegou na POC. Mas olha aqui, aqui foi o início, o final de volume desses caras, né? Então ainda tinha uma região de volume. Então ele não conseguiu nem adentrar a região de volume para pegar a região que mais tinha concentração de ordens. Então ele já foi defendido aqui, fazendo novamente aqui, ó, um ABC. Ó, mais outra simetria, um A, B, C. Se a gente pegar aqui nosso Fibonacci para medir essa pernada, ó lá, desse ponto a desse ponto. Então, quase chegou lá. Mas a gente teve praticamente quase uma simetria. E o mercado gosta bastante dessas brincadeirinhas de simetria. Então, por isso que eu falo, testa a região onde teve mais volume, igual eu mostrei aqui atrás, né? Que ele pode fazer um teste para depois fazer ou um ABC ou para fazer um retorno, né? Uma correção um pouco mais forte. Então, a gente pode trabalhar isso em todos os gráficos. Todos os gráficos mostram isso, porque nenhum player em sã consciência vai agredir o mercado com suas ordens total, né? Se você agride total, vai colocar 100 lotes aqui, 200 aqui, 300 aqui. Chega lá em cima, pô, e aí? Compensou para eles às vezes? Às vezes não. Então é mais fácil eles fazerem essas situações do que agredirem, né? Mas também a gente tem agressões. Mas a gente tem que interpretar melhor essas situações. Então, foi isso. E nos próximos vídeos eu falarei novamente sobre essas regiões, mas em outros gráficos. Eu ia tentar fazer com outros ativos, mas só que tomou muito tempo, né? Então, até mais.